Olá, vamos iniciar mais uma live para falar de um assunto tão importante que é a nossa criança interior. Espero que você esteja bem, espero que você esteja aberta a poder falar sobre as suas emoções e sentimentos de uma forma que nunca, talvez, você parou para pensar antes. Essa live, ela foi elaborada porque ultimamente eu tenho atendido muitos pacientes que têm me relatado como as questões familiares têm influenciado tanto a sua vida, as suas relações, a forma como a relação familiar, que às vezes tem as suas complexidades e também que traz os seus traumas, afetam quem a gente é. E muitas vezes nós somos pessoas adultas, mas aquela criança interior, ela tá ainda gritando. Oi, Eliana, seja muito bem-vinda. Aquela criança interior, ela tá gritando. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou só deixar aqui o tema, para quem chegar já... Esse é o tema, tá? Quando a infância não passa e os traumas familiares, a gente acaba carregando para a vida toda. Quando a gente fala de traumas, cada pessoa tem uma família diferente. E o que a criança ela precisa quando ela tá lá pequenininha, nasceu, ela começa a ir para a escola, se desenvolver, a gente precisa de afeto, carinho, espaço para brincar, para desenvolver a nossa criatividade. A gente precisa de segurança, se sentir seguro. A gente precisa de uma alimentação, de vestimentas, mas muito mais, a gente precisa de incentivo. Essa parte emocional, ela é muito importante. Então, a gente precisa que esses adultos que estão perto da gente seja esse vínculo para que a gente possa crescer e se desenvolver. Mas nem sempre é possível, nem sempre a família que a gente tem perto da gente são adultos saudáveis de uma forma emocionalmente. Então, cada pessoa tem história de familiar diferente. Tem pessoas que perderam os pais cedo, tem pessoas que foram criadas sem os pais, tem pessoas que foram criadas com pai e mãe, mas naquela família brigando o tempo todo, discutindo. E no meio de toda essa confusão familiar, tem a gente, né, pequenininhos ali, tentando entender o mundo, se descobrindo no meio dessa confusão toda que os adultos acabam provocando na gente. Então é muito importante a gente parar para pensar o quanto que o meio que a gente vive influencia muito quem a gente é. E aí, esse papo aqui de falar de família, eu falo por mim, a família que também não é fácil, esse papo familiar é um papo muito profundo e não tem como falar em um vídeo, num post. A gente tem que bater um papo mais profundo, mais detalhado, para poder falar sobre isso. Então, eu acredito que 100% das pessoas que eu atendo hoje, homens e mulheres de idades diferentes, têm problemas familiares, em alguma questão. E muitas vezes a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa baixa autoestima, a falta de amor próprio, está vinculado a isso. E às vezes nem sempre é fácil identificar ou entender que alguma insegurança que a gente tem está vinculado a essa família. Às vezes só na terapia, uma terapia muito bem feita, que você vai conseguir olhar para isso e falar, por que eu me sinto assim em uma situação? Por que eu tenho medo da mudança? Por que eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto? Por que eu ajo de alguma forma? Por que eu aceito certas situações? E isso tem muito a ver com a nossa criança interior. Eu separei aqui, eu elaborei uma live com alguns tópicos, eu vou seguir ela, porque eu acho importante manter uma linha de raciocínio. Eu fui pensando em todos os atendimentos, principalmente nos atendimentos que eu estou atendendo ultimamente, e na caixinha de pergunta, nas mensagens que eu recebo de vocês, e por isso eu quis colocar aqui de uma forma que ficasse um pouco mais claro a forma que você pode entender isso aqui. Então, vamos lá. A criança que a gente que a gente já foi, é a criança que a gente é hoje. Em que sentido? Vamos imaginar que você viveu uma situação traumática, um abuso,
uma família, por exemplo, que brigava demais. Então, na sua casa, o homem era aquele que tinha toda a autoridade. E a mulher era aquela que só obedecia e servia. Quando você busca um relacionamento, você vai buscar a referência do seu pai nessa relação. Primeiro, muitas pessoas elas casam para sair de casa porque elas entendem que elas precisam de paz e ela busca essa paz num relacionamento, ela busca esse afeto no relacionamento e ela busca isso através de afeto de um homem. Então, qual é a figura de um homem? O homem que grita, o homem que manda, o homem que é autoridade. Então, quando ela vai buscar, mesmo que ela olhe para o pai dela e ela fale assim, nossa, minha mãe não tá feliz, minha mãe chora pelos cantos, ou ela olha para a relação dos pais e não veja felicidade, o que ela vai buscar ali é uma referência de uma forma inconsciente. Ela não vai buscar a figura do pai dela. Eu ouço muito das minhas pacientes, assim, algumas, né? O meu pai agia assim e hoje o meu marido, eu vejo meu marido exatamente igual meu pai. Eu falo assim, como que pode eu ter casado com alguém que age muito parecido com o meu pai agia? Eu via minha mãe naquele sofrimento todo e eu não queria ver. Então é muito importante você parar para pensar por que que você age dessa forma, parecida com o que o seu pai ou com os homens que eram referência para você agia. Tudo isso quer dizer muita coisa para você. Então pensa assim, vamos imaginar que na sua infância você teve rejeição, abandono, comparações, críticas. O tempo todo na sua casa tinha críticas. Críticas no sentido que você tirou nota 10 numa prova, você não fez mais que a sua obrigação. Você organizou o seu quarto, você não fez mais que a obrigação. Você recolheu o seu brinquedo, você não faz mais que a sua obrigação. Você comeu toda a comida, você não faz mais que a sua obrigação. Então, o tempo todo eu tô aqui como ser vivo e todas as coisas que eu faço não é mais que minha obrigação. Não tem um elogio, não tem parabéns, minha filha, você tirou nota 10, quer dizer que você se esforçou. Ou parabéns, você manteve o seu quarto organizado. A gente sabe que é a nossa obrigação, né, quando criança, sabe mais ou menos. Mas é muito importante esse estímulo dos pais, dos adultos, falarem, olha que bacana, eu estou te vendo, eu estou te percebendo, eu estou orgulhoso de você. Isso é muito importante. Quando a gente tira nota 10, por exemplo, na prova, lá quando você é criança, e não fez mais que a sua obrigação, parece que na vida adulta, por mais que você conquiste, realize coisas, você não fez mais que a sua obrigação. E aí são pessoas que têm uma grande dificuldade de se elogiar. Porque, eu sou funcionária pública, eu sou bem sucedida na minha carreira, eu consegui construir uma família bacana, uma casa legal, uma família unida, eu sou uma pessoa boa e eu não fiz mais que minha obrigação. E não é assim. Então, é muito importante você entender que a forma como os seus entes queridos, os seus familiares, sejam muito bem-vindas, meninas, a forma como vocês, o núcleo familiar de vocês, conduziram vocês, é a forma como vocês se tratam. Às vezes, você recebe um elogio, você fica toda envergonhada. Se alguém te falar assim, você é bonita, você é inteligente. Poucas pessoas têm uma facilidade de falar assim, não, obrigada, realmente eu sou bonita, realmente eu sou inteligente. Geralmente você fica com vergonha, eu não sou bonita, são seus olhos. Por que não assumir, sim, eu sou bonita, sim, eu sou inteligente? Porque talvez seria soberba da sua parte falar realmente que você era bonita, que você era inteligente. Então, a forma como nós nos vemos está muito ligada a como, desde a infância, disseram pra gente que a gente poderia se ver, poderia se elogiar. Isso é muito importante. E tem uma coisa que eu escrevi aqui interessante, o trauma que não é visto, ela tem uma dor que a gente não consegue nomear.
Qual é o trauma que a gente não é escancarado, por exemplo? Eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Eu tava pensando aqui, esses dias eu tava com um conflito familiar com uma irmã minha, um problema muito sério, e como eu sou psicóloga, eu tenho, às vezes, esse chamado aqui na família de conselheira. Não queria ser, mas acabo sendo. Tento administrar isso da melhor forma possível para eu não virar psicóloga dos meus familiares, né? Porque aí eu não tenho um momentinho de folga. Aí tinha uma irmã minha com um conflito muito sério e se sentindo muito, muito triste, muito depressiva e tal. E aí eu falei pra ela assim: a gente não é os traumas, a tristeza que a gente viveu, a gente não é só os problemas que a gente tem. A gente é muito mais que isso. Se você olhar pra você mesma com falta de amor, você nunca vai conseguir olhar para a sua trajetória com alegria. Porque parece que sempre vai faltar alguma coisa. Se você olhar para a sua vida agora, por mais difícil que esteja e com o maior problema que você esteja, tem alguma conquista. Tem alguma coisa que você venceu, que você conquistou. Que talvez eu não ia conseguir nem resolver, mas você conseguiu. E se você não olhar para aquilo que você conquistou com alegria e ficar esperando sempre do outro, você vai ser aquela pessoa que vai ficar infeliz o tempo todo. Sempre esperando ser vista por alguém, ser amada por alguém. A gente fala tanto, né, do amor próprio. Amor próprio, maravilhoso. O que é esse bendito desse amor próprio? É quando eu desenvolvo em mim a habilidade de me olhar. Não me olhar me achando perfeita, mas me olhar com carinho. Aquele mesmo carinho que eu dedico para o outro, aquele mesmo cuidado, aquela mesma atenção que eu dedico para o outro, eu dedico para mim. Eu estava ontem aqui trabalhando bastante, atendendo, e aí eu falei assim, eu quero falar sobre esse assunto de família com as meninas, né? A grande maioria das pessoas que me seguem aqui são mulheres. E aí eu falei assim... Aí antes de começar essa live hoje, eu parei aqui e eu tava falando com Deus. E falando assim, na verdade eu tô com sono, tô cansada, porque eu tô atendendo desde 8 horas da manhã. E eu atendi o dia todo, foi um dia corrido. E a minha vontade era de estar descansando, tomando um banho, né, ali... E porque amanhã eu vou atender de novo... E eu falei assim, pra Deus, por que o Senhor quer que eu esteja aqui hoje, falando com essas meninas? Por quê? E eu entendo que é porque a gente tá tão sozinha, a gente se sente tão triste às vezes. O índice de doenças mentais, de ansiedade, de depressão, tá tão grande. E o tempo todo é assustador isso. Esses dias me falaram assim, um parente me falou assim, Marina, você vai ficar rica. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque olha o tanto de gente louca, né? Gente precisando de psicólogo hoje em dia. Eu falei assim, mas o meu objetivo não é o dinheiro, é trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas. Acho que você tá com o celular na sua mão agora, de alguma forma me assistindo. Inclusive, se você quiser compartilhar essa live com outra pessoa, tem aqui um aviãozinho que você pode convidar alguém que você conhece, que pode fazer todo sentido, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Então, existe uma criança dentro da gente. Eu falo da gente porque eu me incluo. Tem uma Marininha aqui, que ela sempre quis atenção, afeto de alguma forma. E eu vou contar uma coisa muito íntima para você. Antes de eu cuidar dessa Marina, ela vivia sempre chorando. Não que eu estivesse chorando o tempo todo. Ela era forte, porque ela tinha que ser forte, mas ela era muito carente. Ela era muito sensível. E ela
pegava toda essa sensibilidade dela e transformava em força. E aí, no meu processo de autoconhecimento, eu entendi que eu podia chorar, que eu podia ser sensível, que eu podia deixar o meu lado feminino aflorar, que não tinha nenhum problema, que eu não precisava dar conta de tudo. Então, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu consigo entender que, por mais que eu venha de uma família materna e paterna desestruturada, eu não tive sorte, viu, gente? Se eu sou psicóloga hoje, eu sou por causa disso. Eu tava conversando com um irmão meu ontem e falei pra ele assim, né? A gente tem problemas familiares referente ao pai. Nosso pai é muito complicado, relação complicada. E cada irmão pegou esse problema e fez uma coisa com ele. O meu irmão decidiu ser um bom pai, eu decidi ser psicóloga e minha irmã ficou reclamando da vida. A mesma situação, pessoas diferentes, resolveram fazer coisas diferentes com o mesmo problema. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você está fazendo com o seu trauma? O que você está fazendo com a sua criança interior? Você está falando o tempo todo que ninguém te ama, você está lá batendo o pé, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Você já parou para pensar como você tem conduzido a sua vida em 2025? Nós estamos, mais uma vez, de novo, com um ano voando, e o tempo todo a gente está muito preocupada com as coisas que a gente deve fazer, com as coisas que a gente quer realizar. E você já parou para pensar como que você tem conduzido a sua vida? Como que você tem conduzido os seus sonhos? E como ter sonhos uma sociedade caótica, que as pessoas estão o tempo todo cada vez mais, cada um cuidando da sua própria vida, dia mais as pessoas estão distantes, que é essa sociedade que a gente vive. As pessoas estão distantes, mas a gente se inclui. Como que eu mantenho vínculos verdadeiros com as pessoas? São coisas que você precisa pensar. Eu separei aqui umas coisas bem interessantes para a gente pensar juntas. Frases que eu ouço bastante das pessoas. É assim, ó: eu sou assim porque na minha casa, ninguém falava sobre sentimentos. Como que você, uma pessoa adulta, fala de sentimentos se na sua casa ninguém falava? O fato de você ter criado numa família que ninguém falou sobre sentimentos e emoções, hoje, você adulta, isso impede você de ter sentimentos e emoções? Eles continuam aí, do mesmo jeito. Eu não sei, né, de que tipo de família que você veio. Na minha casa, ninguém me perguntou se eu estava bem, o que eu estava sentindo. Porque a minha mãe também não teve esse costume de alguém perguntar para ela, então a gente foi só vivendo e trabalhando e pagando as contas, e uma hora a conta chega. Na minha casa chegou, na minha família chegou, da gente falar: e aí? O que a gente está fazendo aqui mesmo? O porquê dessa relação? Então, ninguém falou de emoções e sentimentos. Você tá aí viva, cheia de emoções e sentimentos, aflorada, com ansiedade, às vezes depressão, estresse. Como que você tem lidado com isso? Como que você tem falado com isso? Como que você tem expressado o que você tem sentido? Quantas pessoas estão casadas há muito tempo e não têm um tempo de qualidade com o marido para falar sobre as suas emoções e sentimentos? Criam os filhos, pagam as contas, fazem viagem, mas não se conectam verdadeiramente. Isso é muito sério. Então, é como eu conduzo a minha vida, as minhas emoções, os meus sentimentos. Outra frase que eu sempre ouço é a seguinte: eu só queria que a minha mãe tivesse me ouvido de verdade. Sabe aquela mãe? Quem é mãe aqui sabe, atarefada, cheia de coisas para fazer. E dificilmente ela parou para te ouvir, para olhar nos olhos, para perguntar como você estava, para ouvir alguma coisa da escola que você falava, alguma dificuldade. Quantas de nós, ainda adultas, queremos compartilhar com os nossos entes queridos uma situação difícil no trabalho, no relacionamento, e a gente se sente
que as pessoas não estão ouvindo a gente de verdade? Isso é muito mais comum. Mas você está se ouvindo? Você está se escutando? Se a gente vive numa sociedade que as pessoas elas não estão tendo esse tempo para parar e ouvir o outro, a gente tem que parar e nos ouvir. E isso é muito complicado. Me comparava o tempo todo com os meus irmãos. Até hoje me sinto insuficiente. Eu estava atendendo uma pessoa agora, que essa pessoa é filha do meio. São 3 filhos, né? Filho do meio. E aí ela falava assim pra mim: quando a minha irmã mais nova fazia uma coisa, meu pai me batia. Quando a minha irmã mais velha fazia alguma coisa, minha mãe me batia. E eu tava sempre apanhando, porque sou filha do meio, então eu sempre tava errada. E ela cresceu querendo dar muito orgulho pro pai e pra mãe. Porque a irmã mais nova e a mais velha, assim, sozinhas elas já eram amadas pelos pais. Só que essa paciente não, essa pessoa, ela tinha que provar o tempo todo que ela era boa, que ela estava ali, que ela era importante também. E aí ela criou uma casca de proteção, querendo ser forte o tempo todo, querendo dar conta o tempo todo, e aí chegou e ela teve um burnout, esgotamento mental referente ao trabalho, porque ela queria o tempo todo dar conta de tanta coisa, cuidar de tantas pessoas, ficar tão preocupada com as coisas, que um dia o corpo dela não aguentou mais. Então, o fato de você querer dar conta de tudo acaba limitando você a não cuidar da sua saúde mental. Então, é muito importante isso. Uma outra frase que eu ouço muito é: aprendi a me virar sozinha desde pequena e agora não sei pedir ajuda. Isso acontece com mulheres casadas. Ela precisa de alguma manutenção na sua casa. E aí o marido não tá com tanta vontade de fazer. E aí, em vez dela esperar o marido fazer, ela vai lá e faz. E ela fala assim: se eu não fizer, ele não faz. E às vezes é isso mesmo, o marido não faz porque ele é lento, ele é devagar. E essa mulher vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai dando conta de tudo. Até uma hora que ela começa a ter muitos conflitos nesse casamento, nessa relação. Porque ela cuida da parte financeira, ela paga as contas, ela cuida dos filhos sozinha, ela tem tripla jornada, ela tá cansada, exausta, ela não sabe pedir ajuda. Ou ela pediu tanta ajuda pro marido que ela cansou de pedir ajuda. É muito complicado. A gente não precisa dar conta de tudo. Tem hora que a gente pode deixar as coisas sem fazer e descansar. E descansar ao ponto de alguém notar que você não tá bem e fazer a parte dela também. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente nem consegue dar conta de tudo. Qual é o seu limite? Tem uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente em terapia, inclusive, que é: todo excesso esconde uma falta. Se eu quero o tempo todo dar conta de todas as coisas para não depender de ninguém, o que eu estou escondendo? Por exemplo, se eu me dedico muito ao trabalho demais, eu só penso no trabalho o tempo todo, eu tô tendo tempo para me alimentar corretamente, cuidar da minha saúde física, mental, das minhas relações, das minhas amizades, eu tô tendo tempo para descansar? Todo excesso esconde uma falta. Eu já fui viciada em trabalhar, porque era um excesso de trabalho o tempo todo, e esse excesso escondia uma falta de outras coisas que eu tinha que dar prioridade, e eu não tinha forças para resolver aquilo. Então eu me enfiava no trabalho, mergulhava no trabalho, para que eu não precisasse nem olhar para as outras áreas da minha vida. Qual é o seu excesso hoje? Qual o excesso que está preenchendo os seus dias? Pode ser: tô comendo tanta besteira, toda vez que eu fico ansiosa, eu vou lá e compro um chocolate, eu como uma coxinha, um lanche, um açaí, sei lá, uma pizza, eu bebo, eu fumo, eu fico jogando. Qual é o seu excesso? E o que ele está escondendo de você?
Tava hoje, eu tive alguns atendimentos bem interessantes. Um deles, vou te contar dois, de uma paciente que eu atendo há 4 anos. Eu falei pra ela que nesses 4 anos que eu atendo ela, a gente já passou por todas as fases desse processo de terapia. Momentos muito difíceis mesmo, de eu chorar com ela. Momentos de eu me alegrar demais com o desenvolvimento dela. Momentos de eu ficar com raiva dela ficar com raiva de mim. Só que a gente nunca desistiu desse desenvolvimento. Hoje, ela tomou uma decisão que eu tô trabalhando com ela há 4 anos pra ela tomar. E eu falei pra ela assim, eu me senti tão leve de ter conseguido alcançar com ela esse objetivo. Todo excesso esconde uma falta. Tinha muito excesso na vida dela, que acabava deixando ela muito insegura e com muito medo. Um outro paciente, que eu acabei de atender agora, inclusive, me falou assim que todo excesso da vida dele, era um homem, inclusive, era a necessidade de agradar todo mundo. E aí, essa necessidade de agradar todo mundo deixava ele, na verdade, ainda deixa ele muito inseguro, ao ponto dele sempre achar que as pessoas estão falando dele não se sentir bom o suficiente. Qual é o seu excesso? Todo excesso esconde uma falta. Uma outra frase que eu ouço bastante é: eu sou a boazinha que carrega todo mundo nas costas. Então eu cuido de todo mundo. Quando na família tem um problema, acabam me chamando para resolver. E aí a gente vira aquela esponja, sabe? Tudo é com você, você dá conta de tudo, você consegue ajudar todo mundo. E aí você fala assim, na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. Ninguém pergunta se eu tô bem. Eu já fui essa esponja. É horrível. Porque a gente, na verdade, também quer ser amada. A gente também quer que a pessoa, ela olhe pra gente, que ela nos enxergue como ser humano. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente precisa aprender a falar não para algumas coisas, a se priorizar, a entender que a gente não vai conseguir dar conta de todos os problemas, que a gente pode deixar as pessoas resolverem os seus problemas sozinhos. E quando a gente faz isso, a gente está ajudando essa pessoa a se desenvolver e crescer. E isso é muito importante. Então, quando eu quero ser boazinha demais, eu tô querendo muito que o outro me ame. E pro outro me amar, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Há um tempo atrás, 2022, eu tinha um grupo de amigos muito queridos. E eu me esforçava muito para ficar perto deles. Eu ia na casa, ia nos eventos sociais. E eu sei que essas pessoas gostam de mim. Gostam não é amar. E eu pensei assim, se eu parar de me esforçar tanto para fazer parte do vínculo dessas pessoas, será que essas pessoas vão mandar mensagem perguntando como eu tô? Será que essas pessoas vão se preocupar comigo? E não. Elas não se preocupam comigo, elas não mandam mensagem para mim. E tá tudo bem. Então, o quanto que a gente vai se esforçando para caber em sapatos que estão apertados? Mulher que já andou com sapato que machuca o pé sabe como é desconfortável. Às vezes você tá lá com um escarpão bonito, elegantíssimo, mas você não vê a hora de chegar em casa e tirar aquele sapato para ficar confortável. Então, quais são os calçados que você está usando aí que está deixando seu pé machucado, desconfortável, que está doendo? Você entende o momento de parar? Ou você continua usando o sapato que te machuca? Esse sapato que te machuca pode ser a relação com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, com seu irmão, com seu casamento. Você pode deixar de usar esse calçado, ou você pode ficar com bolhas no pé, machucado demais. Você já viu uma bailarina? Ela tá lá linda, incrível, fazendo toda aquela dança que foi muito bem ensaiada. Só que quando ela tira ali o calçado, né, a sapatilha dela, o pé dela tá ferido, machucado, detonado. Vale a pena? Talvez sim, talvez não.
Coisas para você pensar. Uma outra frase que eu ouço bastante é: sempre que algo bom acontece, parece que não posso aproveitar. Autossabotagem. O que te faz feliz? Você já parou para pensar? De verdade. O que te faz feliz que não está vinculado a outra pessoa? O que faz você feliz? Mesmo. Você já parou para pensar nisso? Não é fácil. Mas o que você faz? Qual é a minha missão de vida? Eu tô aqui, né? A Preta Gil, que eu gostava bastante, inclusive, dela. Ela morreu num domingo. E nesse mesmo dia, várias pessoas morreram. Hoje, várias pessoas morreram. Deve ter gente morrendo agora. Tem todo mundo ali perto da sua finitude. O que fazia essas pessoas que estão morrendo agora felizes? E como que você, como que nós estamos conduzindo a nossa vida? É muito importante parar e pensar. Tudo isso tem a ver com o que é o tema da nossa live de hoje, quando a infância não passa. Os traumas familiares, eles carregam um peso gigantesco na minha vida, na sua vida. A gente precisa entender que a gente não é mais criança. Nenhuma de vocês estão aqui. A gente é adulta. É justo que a gente continue chorando pelas coisas que a gente não teve. É justo que a gente continue presa à morte de um ente querido, a perca de um relacionamento, a perca de um trabalho, a um corpo que não é mais o mesmo. Uma coisa que eu entendi ao longo dos anos é que o meu corpo mudou. Eu não tenho o mesmo corpo que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Mas não é porque eu não tenho o mesmo corpo que eu não sou linda. É um corpo diferente, é uma mulher diferente. Então você, hoje, tem um corpo diferente que você tinha 10 anos atrás. Pode estar melhor ou pior, mas ele não é igual. A sua aparência, ela é diferente. Tudo vai mudando o tempo todo. Então, o que te faz feliz é muito particular. O que te faz feliz não precisa ser o que os outros acham de você. Eu ouvi uma pessoa próxima a mim falando uma coisa essa semana, com muita tristeza, inclusive. Eu imaginei que na idade que eu tenho, essa pessoa tem 50 e alguns anos, eu estaria diferente, com outras realizações profissionais, de patrimônio, de relacionamento. E aí a vida adulta, ela tem um monte de altos e baixos, né? A vida é assim, ó. Ela não é assim. Ela também não é assim. A vida é assim, ó. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo, e você vai vivendo. A vida adulta, ela é instável. E ela vai ser assim até o nosso último dia. A gente não tem estabilidade de trabalho, de saúde, de relacionamento, de pessoas que estão próximas a gente. A gente veio de uma era onde nem tinha internet, hoje a gente tem internet, o mundo todo está mudando o tempo todo. Informações, inteligência artificial, o mundo está mudando. A sociedade, nós como sociedade, como cidadãs, nós estamos mudando o tempo todo e a gente faz parte dessa mudança, querendo a gente ou não. Então, é justo com você achar que você, na idade que você tem hoje, sua vida estaria diferente. E aí você olha para a sua vida com uma depressão, com uma tristeza profunda, porque você não conseguiu alcançar algo que você idealizou. É justo? Vou te dar um exemplo. Se você não tem uma casa própria, hoje, por mais que você ganhe o salário que você sonhava, o valor que o dinheiro tem no mercado é diferente de 20 anos atrás. Então, você pode, por exemplo, ganhar 10 mil reais hoje
E se você ganhasse 10 mil reais há 10 anos atrás, seria totalmente diferente, o valor de compra era diferente. Aí é justo você achar que você é uma pessoa que não tem sucesso porque você não conseguiu comprar uma casa, mesmo ganhando 10 mil reais? Não. É justo você não estar casada e você se sentir culpada? Não, porque não depende só de você. É justo você não ter filhos e você se sentir culpada por não ter filhos? É justo você não ter um relacionamento maravilhoso, incrível de filme de sessão da tarde porque você idealizou isso? Não. Quando a gente tem relacionamentos que estão vinculados a outras pessoas, a gente tá numa variável o tempo todo. Então a gente precisa ter calma e entender que eu acho que, como psicóloga especializada em atendimento para mulheres que têm ansiedade, baixa autoestima e problemas de relacionamento, que atua há 8 anos, eu não comecei a atender hoje, tem 8 anos que eu atendo, eu posso dizer que a nossa sociedade, ela tá doente, ela tá principalmente com tanta problemas de saúde mental, porque o Brasil é um dos países que mais consome redes sociais. E a gente tem pouca educação básica de raciocínio lógico. Então, o brasileiro, tudo que aparece nas redes sociais, ele toma aquilo como verdade absoluta, ele não pensa, ele acha que aquilo é verdade, eu tenho que agir daquele jeito, a grande maioria é assim, e acaba se perdendo e tomando aquelas informações como verdade absoluta e baseando a sua vida naquilo. Olha o que me lembrei agora, gente. Quando eu era adolescente, tinha uma moda de ter roupa de marca. A gente era muito pobre. Mal conseguia comprar uma roupa uma vez por ano. E tinha umas amigas minhas que elas compravam roupa falsificada, mas tinha que ter uma marca. E eu achava aquilo muito louco, porque eu só queria comer, eu só queria ter o básico. E eu nunca me liguei em roupa de marca, até hoje eu sou assim. E eu vejo uma sociedade muito fútil, querendo o tempo todo ter as coisas. Ter carros, casa, iPhone, viagens e ter coisas o tempo todo. Hoje tem essas influenciadoras que vendem até água que bebe, coloca o link lá pra você comprar água. Tá tudo bem, é o trabalho dessas pessoas, eu também compro coisa delas. Mas sempre com cuidado e com a análise do que faz sentido pra mim ou não. Então, quando você acessa as redes sociais, você tem que tomar cuidado com quem que você segue. Essa pessoa que você segue o tempo todo, ela tá acrescentando alguma coisa na sua vida ou não? Se ela acrescenta, o que você aprende com ela? Tem muita gente que eu deixo de seguir porque eu vejo assim, eu dou um exemplo pra você. Tem uma menina que eu gosto muito dela, mas eu tô quase parando de seguir ela. Ela é linda, maravilhosa, ela é uma empresária de muito sucesso, ela é uma mulher negra e é uma referência, mas ultimamente a única coisa que ela faz é colocar um macacão de academia, tirar foto em frente do espelho, mostrar o treino dela, quase, a roupa dela é tão apertada e tão vulgar, e aí eu fico assim, tá, o que que essa mulher tá acrescentando na minha vida de informação útil? Zero. Porque ela não tá falando do negócio dela, ela não tá falando do relacionamento dela, ela não tá falando nada. Ela tá mostrando aquilo lá e vê quem quer. Então, as pessoas que você tá seguindo te influencia muito. E a gente fala, não, mas ninguém me influencia. Influencia sim. Porque às vezes você vai querer comprar, você tá se comparando, você tá comparando a vida. Gente, eu vou falar uma coisa bem assim, íntima com vocês, tá? Entre amigas. Tinha um tempo que eu tava consumindo tanto redes sociais que eu chegava a sonhar com o que eu tava vendo nas redes sociais, a ponto de falar assim, meu, um dia eu sonhei com uma influenciadora que eu tava seguindo, vendo todas as histórias dela todos os dias. Eu falei assim, não, que loucura é essa? Eu tô pensando nessa mulher na hora do meu sonho, porque eu tava consumindo muito conteúdo. Então, influencia sim. E às vezes a sua ansiedade é mera comparação. E eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Eu vi um vídeo de uma menina esses dias, ela falando assim, que a psicóloga dela falou assim, olha, você tem uma amiga XYH que você tem inveja dela, e essa inveja tá te fazendo muito mal. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E o fato dela entender
que ela realmente tinha inveja da pessoa, foi muito louco. Então, será que você não tem inveja de alguém? Ao ponto de te dar ansiedade? De te dar essa comparação? A gente precisa, às vezes, ser um pouco sincera com a gente e pensar como que eu conduzo essa vida, o que eu faço dos meus dias, das minhas horas, para que faça um pouco mais de sentido. Outra frase que eu ouço muito é: fui mais mãe da minha mãe do que filha. Mães que são muito inconsequentes, mães que hoje em dia, né, eu tenho 42 anos, a minha mãe ela é assim. A minha mãe, ela achou que ter filhos é uma aposentadoria segura, afetivamente falando, que eu estaria ali bajulando ela o tempo todo, cuidando dela, e eu sou uma pessoa que eu tenho a minha vida e as minhas coisas. Então, será que as nossas mães, elas, né, quem tem mãe viva, óbvio, se tornaram independentes? Será que você, como mãe, não está sendo essa mãe que espera muito do outro filho, das pessoas? E você não tem obrigação, queria te dizer, tá? De cuidar de ninguém além de você. Você pode cuidar da sua mãe caso você queira, obviamente, mas não é uma obrigação, um peso que você precisa carregar. A sociedade cobra muita coisa da gente, mas você não precisa cumprir os requisitos que a sociedade pede para você o tempo todo. Uma outra frase é assim: me sinto culpada por tudo, até pelo que não depende de mim. A culpa, ela ocupa um espaço muito grande na sua vida. Culpa, medo, impede que você acredite no seu potencial, que você acredite na pessoa incrível que você é, que você se elogie, que você construa e desenvolva o seu amor próprio, a sua autoestima. Quando a gente fala de autoestima, autoconfiança e amor próprio, não tem nada a ver com a aparência física. Porque se fosse assim, todas as pessoas que estão dentro do padrão de beleza estipulado pela sociedade, elas seriam pessoas super confiantes e, sabe, incríveis. E a gente vê que não é isso. Autoconfiança, amor próprio e autoestima tem a ver com autoconhecimento. Você saber quem você é, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Olhar para a sua história com amor, com carinho, com gratidão, entendendo que você não é perfeita. Você nunca será perfeita. Você é um ser humano vivendo, errando, aprendendo, se desenvolvendo. E isso, por si só, já é muito difícil. Não é fácil a gente viver, dar conta de um monte de coisa e continuar. Então, essa criança que existe dentro da gente, dentro de você precisa cuidar dela. Às vezes ela tá ferida, ela tá magoada, ela tá com raiva. Ela faz birra esperando que alguém dê atenção para ela. E tá todo mundo vivendo a sua própria vida. Os nossos traumas de infância, eles são importantes sim, mas a gente não pode vincular toda a nossa vida, a nossa existência, porque a gente já não é criança, em cima deles. O que a gente faz a partir disso? O processo terapêutico é o espaço que você tem para trazer essa criança abandonada, traumatizada, fragilizada e cuidar dela para que você encontre o seu eu de agora, adulto, forte, para que você possa traçar metas, objetivos e entenda por que eu continuo viva todos os dias e o que eu faço a partir dele, como eu busco a minha felicidade, como eu busco uma vida com mais sentido, uma vida com mais alegria. Numa sociedade caótica, numa sociedade que diz o tempo todo pra gente que a gente tem que ter coisas, e eu digo que você não precisa ter coisas, você precisa ser. Não se preocupe em ter coisas. Se preocupe em ser uma pessoa. Tudo aquilo que nós temos agora, quando a gente não estiver mais aqui, vai virar lixo. Outras pessoas vão usar. Às vezes vão dar menos importância. Mas quem você
é o que realmente importa. Então, o processo terapêutico é para pessoas que... Eu falo assim, gente, com toda essa experiência profissional que eu tenho de vida, terapia só dá certo para quem quer. Para quem vem para o processo terapêutico entendendo que precisa se permitir conhecer a sua melhor versão e a sua pior versão também. E aí você deixa uma pessoa te conduzir, você deixa uma pessoa te ajudar a se entender, e aí é o encontro de duas pessoas e que, através desse encontro, coisas incríveis acontecem. Eu espero que essa live, esse bate-papo, tenha feito algum sentido para você, que você possa refletir, que você possa pensar, que você possa se permitir se encontrar, se construir, se renovar. A vida, ela é cheia de nuances e a gente precisa entender que quem somos hoje é o reflexo das nossas experiências, mas que o tempo todo a gente está mudando. Eu, em particular, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás. Eu estou mudando e as coisas que vão acontecendo ao meu redor me mudam o tempo todo. Eu interajo com pessoas o tempo todo e essas mudanças vão fazendo sentido ou não na minha vida, como fazem na sua também. E eu espero de todo o coração que você consiga entender que você é capaz, Eliane e todas as meninas que entraram aqui, de mudar sua história, de fazer sentido. E, mais ainda, assumir a responsabilidade da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, e que você pode construir um sonho, um objetivo, uma vida, relações, que a vida tá aí cheia de energia, cheia de coisas boas pra gente viver também. Então é isso, eu vou deixar essa live salva para vocês assistirem, para vocês compartilharem. Eu senti no coração de vir aqui bater um papo com vocês e espero de todo o coração que para alguém, tenho certeza, fez sentido. Obrigada, Eliana, e quem entrou aqui também. Tenham uma boa noite de sono, fiquem com Deus, a gente se vê até a próxima live. Tchau, tchau!